Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Eu sou Alex, estou aqui com o pessoal parceiro de um grupo, gente, que é um grupo ligado à área de comércio exterior. Porque quando a gente vai falar aqui sobre fios, mas a ST é um grande escritório de representação, a Supernova, que faz toda a parte de trâmites e burocracias ligadas ao comércio internacional, e eles também são donos da Antares, que é um fornecedor internacional de fios através do processo de trading company. Bem-vindo, Dudu. Obrigado, Alex. Bem-vindo, Helder. Obrigado, Alex. Agora nós vamos aproveitar, né? Tá aqui o Alexandre também, porque talvez vocês estejam olhando aí no vídeo e falando, mas quem que é aquele cara que ele não falou nada, né? Cara, hoje, com grande prazer, tivemos essa oportunidade ímpar de vir conhecer o terminal alfandegário da Brascarne, do qual o Alexandre é o responsável comercial e parceiro da Supernova. E nós tivemos a oportunidade de andar pelo porto, entender como que é a operação. E isso foi uma experiência fantástica, na minha opinião. E até falando daquilo que você colocou, bem colocado ali embaixo, que a experiência do cliente é algo que tem que ser valorizado. E você pode proporcionar para os seus clientes e parceiros uma experiência muito interessante, que é de justamente entender uma parte do processo que a gente pouco olha, mas que é tão fundamental para o negócio ocorrer bem feito, que é justamente o navio atracar no porto, que vocês estão olhando aí atrás, devem estar vendo. A vista está privilegiada aqui, ó. Porto de Navegantes. Depois desse navio ser descarregado, ele ter a carga pode ser necessariamente removida, é uma solução de economia de custos, e é isso que a gente quer trocar um pouquinho aqui. Começar, Helder, por você. Explica um pouco aí para as pessoas entenderem o que o Helder faz, quem é o Helder, de onde veio, porque isso impacta para se conectar. Depois o Dudu. Claro. Vamos lá. Meu nome é Helder, eu sou hoje o diretor da ST. A ST surgiu há 26 anos atrás como um escritório de representação comercial de fios. É fundado pela minha mãe, né? E é raro que a maioria dos empreendedores aí na região são homens, e a gente teve uma empreendedora feminina, uma mulher que iniciou, que foi a minha mãe e mãe do Dudu, nós somos irmãos. E na época ela começou como representante comercial de um parceiro que é um grande parceiro nosso até hoje, que é a Guab Fios Produtos Têxteis. Então já aproveito e mando um abraço aí para o Júlio e para o Juliano, grandes parceiros, hoje fornecedores e clientes nossos, né? Enfim, a gente começou a nossa trajetória. E por que a gente está aqui no Porto, né? Começamos com representação de fios e a gente sentiu a necessidade, à medida que nossos clientes iam crescendo, os nossos clientes iam tendo essa necessidade de comércio exterior, de importar coisas da China, da Ásia, e aí juntamente com o Eduardo, que é meu irmão, que sempre esteve envolvido com comércio exterior, sempre é formado na área, enfim, a gente pensou, por que a gente não agrega mais um tipo de serviço para o nosso cliente e começa a prestar essa assessoria de importação de matéria-prima e também oferecer essas matérias-primas direto da China, Índia e etc. Então hoje a gente tem um ecossistema de solução de matéria-prima têxtil, desde a parte de venda no, entre aspas, varejo, se você, né, um escritório, se você quiser comprar 1.000 quilos de fio, a gente atende, mas se você eventualmente quiser trazer 1, 2, 5, 10 containers da China, a gente não só te vende fio, mas a gente acompanha o processo, faz a parte de cotação de frete internacional, faz a parte de otimização tributária, otimização logística, e eu te entrego na porta da tua indústria, né? Você não precisa se preocupar, a gente cuida de tudo hoje para o cliente. Eu acho que tem uma outra questão que tu também faz, eu sei que a gente atua um pouco junto nisso, dentro do meu escritório de representação. Você faz uma curadoria de qualidade dos produtos que você oferta, né? Porque isso também é importante. Como a gente está falando de uma negociação internacional, uma eventual indenização é algo que não é tão fácil, então ter essa acuidade no que se está oferecendo é bastante importante. Eu vou deixar o Dudu contar um pouquinho, então, da parte dele, que é a Supernova, claro, e também da Antares, que contar para o pessoal lá que está nos escutando. Prazer, pessoal. Meu nome é Eduardo, diretor da Supernova Comex e da Antares International. Eu iniciei minha carreira trabalhando no escritório da ST, então iniciei trabalhando junto ao Helder, junto à minha mãe.
E logo após a faculdade iniciei no comércio exterior e concluí o curso, e logo depois de formado eu fui trabalhar na área. Eu não segui a área têxtil no primeiro momento. Então trabalhei 4 anos numa trading até abrir então a Supernova, que hoje já, nesse ano, fez 10 anos de atuação já, né? Só que o têxtil acabou voltando para a minha vida porque grandes clientes, parceiros, a nossa região ela respira o têxtil aqui também. Então, mesmo que um pouco afastado no primeiro momento, o têxtil hoje é parte do meu dia a dia também. Nas importações, primeiro era só no serviço de desembaraço aduaneiro, não só do têxtil, né? Aqui, claro, a gente está dando você abrange focando, mais. tanto a Antares como a Supernova atende clientes de pneu, bazar, têxtil, polietileno, maquinário, até conchas das Filipinas a gente já trouxe. É um mercado assim, um mercado que tem de tudo, sabe? Então a gente acabou já atuando em diversas áreas, mas hoje o têxtil é de fato o carro-chefe também nas duas empresas, e que a gente tem um link muito grande junto tanto a fornecedores, a clientes aqui que fizeram essa experiência com a gente hoje nessa área portuária, que foi muito, muito legal. Fazia um tempo que eu não vinha também, a gente acaba ficando atrás da cadeira e visitando internamente os clientes, então foi uma experiência que eu também quero agradecer ao Alexandre aí por ter nos proporcionado a gente que agradece. Hoje. Então, concluindo, desculpa. Não, é isso. Hoje a Supernova, Antares, ST trabalham em conjuntos, claro, cada uma tem alguns serviços diferentes, mas a gente está atuando diariamente, conversando. É um ecossistema. ecossistema que está se criando, já se criou, que a gente pretende fomentar cada vez mais, com certeza. Que é muito legal. Espera só um minutinho, guarda aí esse teu insight para passar para os nossos espectadores. Agora você também tem espectadores. Mas deixa o Alexandre se apresentar para nós. Conta aí, Alexandre, um pouquinho de você e um pouquinho da Brascarne, para que as pessoas entendam onde nós estamos, por favor. Queria agradecer, né, primeiramente a oportunidade, cumprimentar o pessoal que está assistindo pô, eu tô aqui, não, mais novinho aqui, meio quietinho, tô até meio cabisbaixo aqui, porque eu tô no meio de 3 águias aqui, né? Então, a gente acaba fazendo aqui parte do final do processo, né? E agradecer vocês novamente. Então, falando um pouquinho da Brascarne, um terminal privado, que já tem suas operações há 35 anos, inicialmente com cargas frigorificadas, e hoje a gente faz atendimento a importadores, né? Muito forte o tecido em 2024, 2023, e esse ano aí é um dos nossos cargos-chefe nas operações, e a gente vem auxiliando aí, né? Fazendo esse acompanhamento também junto com vocês das cargas, e falando um pouquinho de mim, da minha trajetória aqui. Comecei na área operacional, né? Depois a gente foi buscando se desenvolver, fazer a faculdade, e hoje estou aqui na parte comercial. Então a gente faz muito desse acompanhamento, desde antes do container chegar, fazer o acompanhamento, vai cuidando, né? A gente dá essa abertura aqui para vocês virem conhecer, ver a mercadoria, ver como é que está condicionada, a gente vê o melhor modelo para estar atendendo todas as necessidades de desova, né? As vistorias, porque muitos desses modelos devem ser adequados para determinado produto, né? Sim, com certeza. A gente, por exemplo, andando aqui, viu pneus, viu os frigorificados, como você falou, carne de porco, vinho, ou seja, vinho. São diversas legislações ou até que obrigam diferentes tratamentos, né? Isso, exatamente. Para o que está entrando e inclusive para que chegue no momento inspecionar. Mas vamos, para quem ainda não conhece um pouco, vamos explicar o que é um ambiente alfandegado. Eu acho que deixa o pessoal do comércio exterior falar mais, né? Deixa eles falarem. Porque você sabe o que eu queria até conectar? É que vocês montaram um ecossistema, assim como a TRT também tem esse ecossistema de soluções, né? Uhum. Onde a gente procura agregar o serviço a o que se oferece, ao produto oferecido, para que a gente facilite a vida do nosso cliente, que acho que é esse o objetivo. Então veja como esse ecossistema ele vai mais longe, porque precisa ter determinadas inteligências de mercado, que é o que eu percebi hoje, que só se tem quando você está muito envolvido num jogo.
E eu pedi para contar para a gente por que a gente está no ambiente alfandegado, o que significa isso, porque essa é uma estratégia que a Supernova usa, às vezes para economia de custo, às vezes para viabilizar um prazo de desembaraço de um produto, né? Então é bem legal explicar para quem não entende nada disso. Sim. Eu vou trazer um pouco a ideia do que é um recinto alfandegado, né? O Alexandre também pode complementar, assim, que quiser, né? Mas aqui a gente trabalha com cargas que ainda não estão em processo de liberação pela Receita Federal do Brasil. Então, as cargas que estão aqui armazenadas estão nesse processo entre a chegada e a entrega ao cliente, a liberação, o desembaraço, que a gente chama o termo técnico dessa mercadoria, né? Onde tem que fazer o recolhimento dos impostos, vistoriar a carga certas vezes, se está tudo certo, batendo com peso, quantidades, para depois ela então sair do terminal para entrega ao cliente. A Brascar é um parceiro da Supernova, a gente atua com eles também há 10 anos, desde a abertura da empresa, e estrategicamente para diversos tipos de situações. Como você mesmo comentou, a gente tem algumas ciências prévias de certas, vamos dizer, exigências, isso, que podem acontecer, que a gente faz essa tira do porto. A gente está vendo o porto aqui atrás, né? É muito perto, tem o porto de Navegantes e o de Itajaí. Toda a carga, obviamente, chega através de um porto, mas a gente pode pegar essa carga e trazer para a Brascar, nesse caso, né? Antes da liberação alfandegada dela, né? Então, toda a carga que está aqui está em vigilância da Receita Federal, com toda a segurança, sistema de monitoramento, e por estratégias daí tributárias, estratégias de custos, a gente utiliza essa estrutura deles para desovar quando for necessário também. Então, tem algumas situações que a gente traz a carga para cá, normalmente para custo, né? Hoje a gente acaba, qualquer importação, o custo é um dos principais pontos, né? Então, mas isso quem faz análise é a Supernova, então a gente traz isso para trazer uma melhor experiência e um processo mais eficiente para o cliente. E mitigação de risco também, né? Porque às vezes um dos maiores custos na importação é a demurragem. O que é demurragem? É o aluguel do container. O container não é nosso, é do dono do navio. Então, às vezes, se você vai ver que a tua carga vai demorar um pouco, o teu fio que você importou, o teu tecido, vai demorar um pouco a liberar, é melhor você tirar do porto, trazer aqui para um armazém, tirar a sua carga de dentro do porto, que se chama desova, Isso. e aí você libera esse container para voltar para a China, para seguir seu caminho, e a tua carga fica aqui, armazenada. E você estanca aquele custo. Exatamente. E uma pergunta, Alexandre, para ti especificamente. Vocês aqui também, porque assim como vem um container, ele volta. Isso. E essa é uma logística muito importante, que é a reversa quando ele volta vazio é um prejuízo. Sim. Então aqui vocês também fazem essa recarga de containers e despacho. Eu até sei que de outras formas por enquanto, mas vocês também ajudam nessa logística para que não falte container chegando em outros pontos, certo? Hoje a gente trabalha um pouquinho diferente. Até um ponto interessante que hoje a gente tem os depots próprios para recebimento desse container de vazio. Então, a partir do momento que a gente dissolve ele aqui, a gente disponibiliza um caminhão, né? Faz o agendamento e devolve esse container no depot. Daí o depot faz essa gestão junto com o armador para direcionar onde vai precisar de exportação para esse container voltar cheio ou até disponibilizar ele para voltar vazio mesmo em últimos casos, né? Sim. Mas hoje a gente tem até um projeto para estar desenvolvendo, fazer esse trabalho também futuramente, né? Tem um sistema aí que o pessoal tá bolando em paralelo para tentar fazer um sistema integrado onde já a pessoa que está precisando do container vazio consiga sinalizar e a gente já disponibiliza direto para ele, sem ter um meio do caminho ali, bacana, né? Que bacana. Ou seja, muita tecnologia já envolvida no negócio de... eu imagino quanto mais volume tenha. A gente às vezes vê lá na televisão, tem uns programas que mostram os portos, né? Sim. Tem portos hoje que operam, não tem nem com pessoas, né? Tudo por inteligência artificial e maquinário, né? Mas estando aqui no Porto de Itajaí, que é um dos portos mais importantes do Brasil, já chegou a figurar como o segundo maior porto de volume de containers aqui do país.
é bem interessante. Inclusive, nessa época de tarifaço, de discussões nesse sentido, o Porto deve ter ficado bastante preocupado, porque ele é um grande local de escoamento de carnes e produtos brasileiros. Sim, com certeza. Até para os Estados Unidos, né? Sim, acaba afetando um pouco o volume, né? A gente não acaba sendo afetado diretamente, mas como a companhia hoje tem um negócio dentro do porto, né? A gente consegue ter um parâmetro ali, eles acabam compartilhando com a gente a respeito dessas situações. O mundo está globalizado, aquela história do efeito borboleta, bater de asas de uma borboleta no Oriente pode virar um maremoto no Ocidente, né? Então, por aí. Acontece. E falando de ecossistema e de fios, né, o Helder, a gente vive nesse mundo dos fios com a questão do frete, né? E eu não posso, já que a gente está falando de logística hoje, porque falar de qualidade de fios, eu sei que aí é aquilo que eu falei, a curadoria da ST ou da TRT, a gente está o tempo todo cuidando com isso. Mas hoje acho que uma parte da inteligência está ligada com essa parte dos fretes, né? Como é que... e tenta explicar um pouquinho para o pessoal por que, por exemplo, esse ano a gente vinha com os fretes super baixos. De repente, os fretes deram aquela explosão. Hoje, falando em fios, a gente trabalha com um produto comoditizado, né? Então, é um produto, a grosso modo, barato. Se a gente fosse importador de maquinário de alta tecnologia, o frete não ia incidir tanto percentualmente, né? Mas hoje, na importação de fios, são basicamente 3 custos que você tem que sempre estar em cima e avaliando. O primeiro custo é o custo cambial, mas o custo cambial é uma coisa que se sobe para você, a sua empresa sobe para o Brasil inteiro, né? Eu até falo para os clientes, não chega a ser um risco, é só mais uma composição, porque ele é igual para todo mundo, né? Mas vamos colocar uma coisa aqui, ó, aproveitando, vamos interagindo nesse sentido. Cara, às vezes, vamos dizer que o navio chegou aqui na terça-feira, a gente vai pagar o saldo do câmbio naquela semana, né? E ali estava em alto dólar. Tá ali, no Brasil tem um pouco dessa instabilidade. Na semana que vem, vamos dar um exemplo prático. Semana passada o dólar estava em 5,60 e 60. E ontem fechou a 5,45. E isso tudo bem, sobe e baixa para todo mundo, mas às vezes, infelizmente, por conta desses timings E aí entrepostar pode ser uma boa solução, às vezes. Sim, tem essa solução de tirar do porto, eu sei que vai baixar, a tendência baixa, você tira do porto, desova, né? Tu vai ter um custo inicial, mas às vezes o teu ganho cambial é maior, então não dá pra... E aí o próximo risco qual que é? Posso complementar uma parte do câmbio agora? É uma coisa interessante na importação, talvez poucos sabem, né? Quando chega a sua carga e descarrega no porto, a gente tem um período portuário, a gente tem 5 dias normalmente para tirar do porto, ou se a gente optar, trazer aqui para um terminal onde a gente ganha uma extensão desses dias, né? A hora que você vai recolher os impostos também daquele processo de importação, que é onde você paga de fato, né? O imposto de importação, o IPI, PIS, COFINS, que são impostos federais da importação, você sempre sabe com um dia de antecedência o porquê, né? O PETAX, que é a média do dólar, aqui composta pelo Banco Central, ele sai normalmente 1h da tarde, todos os dias. Então, por exemplo, chegou a minha carga hoje, eu vejo o PETAX que encerrou a 1h da tarde, eu sei que aquela taxa eu vou recolher os impostos de amanhã. Sim. Então, tem a estratégia também da Supernova, se o dólar está mais barato hoje, eu registro hoje. Se não, eu posso registrar amanhã. Ou se ele está em tendência de queda, eu posso aguardar mais alguns dias e economizar no recolhimento de impostos internacionais, entendeu? E dependendo do valor da carga, às vezes é conveniente entrepostar na Brascarne, né? Também, exatamente. Quando ele falou em maquinário, que às vezes vem cargas que a gente já liberou de milhões de dólares. Então, às vezes, quando tem uma variação cambial de 2% que seja, isso no final dá muito dinheiro. É que, para quem não sabe, talvez você não tenha essa vivência, mas quando você importa a mercadoria, geralmente ela não tem crédito. Então você acaba pagando a mercadoria, uma parte do pedido na compra, na emissão do pedido, vamos botar assim, e o saldo você tem que pagar para receber os documentos para fazer a liberação disso no porto. Perfeito. Então,
é esse dinheiro que a gente está falando. Então, geralmente você pagou 30% da importação quando ela saiu lá da China, por exemplo. 40 dias depois ela chegou aqui no porto, eu tenho que pagar os 70% do saldo do valor e os impostos de nacionalização, que é o que estava se referindo, Dudu. Então, quando a gente está falando de uma carga de milhões... Ou muitas cargas pequenas que no montante dá Exatamente. muito dinheiro. Às vezes é interessante fazer a matemática de que, olha, eu gasto mais X dias de armazenagem no recinto alfandegado. Não preciso desembolsar aquele dinheiro porque eu estou vendo o dólar cair. E daí eu corrijo um pouco daquele risco cambial. Assim, tem manobras. Manobras, é bacana. Mas é uma composição que ele serve para o Brasil inteiro. Sim. Né? E aí nós temos o preço do material, vamos falar de fio. E aí tem as suas nuances, né? Por exemplo, fios sintéticos, que a gente está no porto aqui, até por uma curiosidade, para quem ainda não é muito familiarizado, a gente no Brasil só tem produção de uma fibra, Sim, que é algodão. Né? Todo o restante, viscose, modal, poliéster, poliamida, vem tudo de fora. Então por que o pessoal no texto gosta muito de levar o pessoal em plantação de algodão, né? Mas a grande volume mesmo de fio entra por aqui. Sim. Pelo porto. E né? muito por aqui. Por aqui mesmo, por exemplo. Principalmente por aqui mesmo. Então assim, tem a questão do próprio material. Aí tem petróleo no poliéster, na poliamida, né? Celulose na viscose, algodão penteado está se importando bastante. Então também é uma métrica internacional. Esse é um segundo ponto que a gente tem que dar atenção. Mas ele acaba tendo uma variação mais de mercado. Sim. Agora, o grande vilão nas importações nos últimos anos é o frete marítimo, né? Que seria o terceiro ponto daquela atenção que você comentou. Exatamente. De ter. Então, o frete marítimo pode te fazer uma compra extremamente interessante para a tua empresa, um custo absolutamente baixo para a tua indústria, mas ele também pode ser o vilão do teu custo. Né? E, ultimamente, a gente teve desde a pandemia, desde 2020, na verdade, a gente teve uma variação muito grande e muito rápida desses fretes, né? Pré-pandemia, o frete, Dudu pode me corrigir se eu estiver errado, em torno de $2.000, eu estou aqui considerando China-Brasil. $2.000 no período bom, caro. Exatamente. A pandemia veio, chegou a estar frete quase de graça, todo mundo parou, e depois a gente chegou a pagar $14.000. Gente, é $14.000 um container, tá? De mercadoria. E o mais interessante é que existe um imposto que é incidido diretamente sobre o valor do frete. Exatamente. E é um imposto que não importa se a carga custa mais ou menos, ele custa aquele X%. Exatamente. E você imagina que às vezes o quanto de competitividade se perde quando você podia ter embarcado a $1.000 um container ou a $10.000 o container, porque aquele valor vai incidir de toda forma. E quando você rateia isso no preço da commodity, que é o que o Helder estava falando, vamos tentar dar um pouco de número. Você pega um negócio que custa $1, quando você rateia o preço do container de $1.000 para $4.000, está falando de 9 centavos para 20 centavos, mais esse imposto. Ou seja, acaba você comprando numa hora ruim, com frete ruim, você acaba perdendo muita competitividade. 20 centavos de dólar, né? De dólar. Não, estou falando de dólar. Então, assim, e aí desde então, os donos de navio, que são os armadores, quem vende os fretes, descobriram que eles têm a faca e o queijo na mão. Então, a gente tem que estar muito atento. Esse ano a gente teve a questão dos tarifaços da China, foi um caso muito emblemático. Em março, abril, o frete estava $900, então o pessoal estava muito tranquilo. Aí teve essa questão de tarifa China e Estados Unidos, essa guerra de vou te tarifar em 100%, em 200%, enfim. E logo depois se abriu uma janela de trégua. Nessa janela de trégua, estamos falando das duas maiores economias do mundo, os dois maiores exportadores e importadores do mundo. Toda a logística internacional se voltou para mandar a carga da China para os Estados Unidos e vice-versa. E aí a gente sofre colateralmente. Então a gente teve lá um frete em março de $900 e em junho, 90 dias depois... 90 dias você está sendo generoso, em 2 semanas. E lembrando que nós estamos falando de um negócio que é assim, quando a gente compra um produto, a gente tem que efetuar aquele pagamento de 30%.
mais ou menos de 15 a 30, 25 dias, esse negócio vai entrar dentro do navio. Então, nessa história que aconteceu, por exemplo, nós tivemos muitos fretes já negociados a $900, que se transformaram para embarcar em $3.000. Sim. Então, olha como que você pega, a gente está falando do triplo do valor de frete. Isso, vamos lá, se impactava em 9 centavos, virou 27 centavos, que é o triplo. Então são pontos muito sensíveis que quem ajuda você nesse processo de compra internacional tem que estar atentos, né? Daí eu tava falando aí, em julho bateu lá quase $7.000, mas também a gente teve esse gap de 2, 3 semanas, subir de 1.000 para 3.000. Então qual que é a nossa estratégia, né? A gente tem que estar sempre conversando com o cliente para, meu amigo, qual que é a tua pressa? Quando tiver subindo assim, a gente tem que agilizar o pagamento do fornecedor, falar com o cliente para ser um pouco mais ágil, para a gente tentar economizar. E a também recíproca verdadeira. Agora nós estamos numa situação de queda, também saber se o cliente tem tanta pressa. Às vezes ele espera 1 ou 2 semanas, vai otimizar $1.000, $2.000 de economia para ele. E se você não tem um parceiro que está atento a isso, você acaba entrando num fluxo comum. Porque você imagina que essas empresas de comércio exterior que não são tão especializadas no nicho, eles atendem gente de tudo quanto você vira mais um número dentro de uma empresa dessa, né? Sim. E como a gente sabe que a gente trabalha com commodity, o cliente não pode ser mais um número, porque se ele for mais um número, eu às vezes onero ele em $1.000, $2.000, esse cara não compra mais comigo. Né? Então essa é uma situação que a gente sempre fala para os clientes, tenta tê-los próximos para tentar ter uma estratégia de custo-eficiência um pouco maior, né? Eu no escritório de representação, eu passei a perceber que hoje, graças a Deus, o meu interlocutor do outro lado geralmente conhece muito bem do produto que ele está comprando. Então, ele tem o conhecimento. Então, meu diferencial técnico de conhecimento do produto, ele se destina muito mais à curadoria do que eu vou ofertar, né? Sim. Mas hoje eu passei a ser o cara que é o consultor do momento exato da compra. E é o que você está dizendo, é exatamente isso. Acho que dentro da nossa experiência do cliente é o momento exato da compra. E ter boas parcerias para poder fazer essas conexões. Olha só, o momento exato do desembaraço é estratégico. Uhum. O fornecedor, trazendo o que o Helder trouxe, de agilizar a compra, ter essa curadoria também de bons fornecedores e entender deles. Qual que é a tua posição de estoque atual? A gente está vendo que está aumentando semanalmente. Então, cara, eu vou te entregar aqui há 2 semanas. O outro pode ter estoque à pronta entrega. Sim. Então, a gente pode nesse momento, mesmo que aqui esteja, vamos dizer, 1, 2 centavos a mais nesse fornecedor, mas ele te entrega hoje. Tu consegue embarcar num frete talvez de $2.000 a menos do que o outro que tu vai comprar um centavo mais barato, mas vai pagar... E que você talvez nem saiba o valor do frete. Tu nem sabe, não tem como saber, entendeu? Então, só dando um parênteses e uma... Não, foi excelente. E ter métricas de mercado, né? Aconteceu faz o quê? Uns 75 dias atrás, quando começou essa questão de guerra tarifária, os preços das commodities na China e Índia despencaram. Eu olhava pro Dudu e falava, meu Deus, esse preço em dólar está muito barato. Isso está em nível de pandemia, está irreal. E às vezes os clientes, não vai cair mais. Tudo bem, pode ser que caiu mais um pouquinho, mas logo depois, tão logo a coisa normalizou, ele recuperou 10%, 20%. E rápido. Então, naquele Até momento, mais rápido que a queda. Então naquele momento a gente não pode mostrar para o cliente que a gente é dono da verdade, mas a gente tem que mostrar parâmetros. Meu amigo, esse parâmetro de preço, a última vez foi pós-pandemia e uma questão de recessão de mercado. A nossa visão é que está abaixo do normal. Então, a gente tem uma... Ou até, você está falando abaixo do normal, mas pode estar acima do normal. E a gente também está Justamente, e também é recíproco, é verdadeiro. Ó, meu amigo, hoje está muito aquecido. As cargas estão demorando 40 dias para embarcar porque está muito aquecido. Se você está precisando muito da mercadoria, compre. Agora, se você puder aguardar, porque a ideia de prestador de serviço, ao contrário de produto, que às vezes você pode vender um produto com muita margem, a gente tem que ter o cliente ao longo do tempo. Sim. Então, assim, quanto mais experiência, da tua vivência, da tua curadoria você pode passar de conhecimento para o cliente, né, mais você tende a fazer esse cliente acertar, né, 100% não existe, e mais esse cliente tende a confiar no teu serviço, porque como você mesmo falou, né, Alex? Hoje, produto virou muito comoditizado. Sim. Então, você vai ter que ganhar em quê? Em agilidade de serviço, qualidade de serviço e principalmente
no nosso setor, eu acredito muito, mas muito mesmo, em informação de mercado, inteligência de mercado. Deixa eu perguntar para o Alexandre. Alexandre, você tem uma ideia dos números de movimentação dos portos aqui? Não, dos portos aqui no geral não tem esse conhecimento. Tendo aqui da casa aqui, né, a gente movimenta aí cerca de 600 containers mês de importação, né, e exportação ali também nessa faixa, mas dos portos aqui não tem essa informação de cabeça. Nossa, mas é já um bom númerozinho, né? 600 containers da Isso, Brascar. porque aqui o terminal, visualmente, sim, ele não é tão grande como um terminal Isso. portuário, ele é privado, mas se a gente tivesse um parâmetro aqui do tamanho, uma grande movimentação de Sem contêiner já, dúvida. né? Que é como vocês falaram, né? Também aqui para cá vem a parte estratégica. Sim. Ou aquele percentual que tem alguma condição específica que seria mais propenso. Então não é o grande movimento. Mas hoje o terminal portuário de Itajaí também faz parte do mesmo grupo Faz. empresarial. São duas São dois equipes negócios diferentes, hoje, dois negócios mas- diferentes, e a gente está buscando também uma interação, né? Que bacana. Projeto de futuramente virar uma Coisa só. unidade só. E aí o movimento vai Com certeza. quadriplicar, né? Nossa, A expectativa alta. JBS assumiu o Porto, foi no ano passado ou já faz mais um tempo? Foi ano passado. Ano passado estava um tempo sem ocupação, depois da saída da APM Terminals, Sim. né? Então, para nós também, como prestador de serviços, eu vejo um ponto muito bom com a atuação do Porto de Itajaí. Porque senão a gente ficou muito dependente de um só player aqui na região, né, que era só a Portonave. Então, abre competitividade, negociações melhores. Então, isso para os clientes também é importante. Por questão de opção, custos, rotas. Então, são diversas, na minha visão, pontos positivos com mais opções aqui na região de portos, sabe? Sem dúvida, não. E vamos lá, pensando na fase áurea do Porto Itajaí, não que a gente esteja muito longe dessa fase, a gente ainda movimenta muito aqui em Navegantes Itajaí, é um bom volume de cargas, mas pensando nessa fase áurea, esse porto já movimentou muito de toda a carga que ia para o país. Sim. Então, com ele voltando a operar 100%, a gente vai crescer, e isso é um desenvolvimento aqui para a região de Santa Também. Catarina, que atende muito bem todo o sul do país e gera uma série de empregos de jovens, sabe? Sim, com certeza. Veja quando você fala das águias e tal, mas o importante é ver você no negócio com tanta competência, trazendo informação. Acho que é isso, né? Eles são mais jovens que eu. Para quem não sabe, hoje vai ter passado, mas eu hoje também estava completando mais um aninho, então... Pois é, né? Aniversário do Alex, boa. Então, assim, é isso aí. É legal ver gente mais jovem e unida, assim, em prol do desenvolvimento dos negócios no Brasil e Só na região. complementando, eu não sei os números, mas a Foz do Itajaí Sul, que contempla esses dois portos, que é Navegantes e Itajaí, é o segundo em movimentação de contêineres do Brasil. Só perde para Porto de Santos, né? Então eu não sei exatamente os números, mas a gente aqui, vamos pensar que Santa Catarina tem 6, 7 milhões de habitantes, né? Tem estados que têm muito mais relevância populacional. E a gente tem essa pujança portuária. O comércio exterior está nas nossas veias aqui na Foz do Itajaí Sul. Sim. E é o segundo local que mais movimenta contêiner do Brasil, perde só para o Porto de Santos, que fica em São Paulo, que é o estado de maior economia do país. Né? E é o porto mais antigo, com mais estrutura, Sim, começou então. primeiro e tá tudo certo. Então tu pega assim, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi a capital do país, Sim. o porto antiquíssimo, aqui movimenta muito mais carga. Sim. Mostra também a pujança aqui da região. Um pouquinho da experiência ali do período que a gente ficou sem as operações no Porto de Itajaí, do ramo de vocês, o ramo têxtil, né, como o Edu comentou, a gente tem uma participação muito forte aqui na região, né? Então a gente tinha frequentemente situações de omissão no navio, transbordo de carga, e essas cargas iriam para outros portos, né? Sim. A gente fazia também essas remoções, então a gente trabalhou também fazendo essa remoção de outros portos para trazer a mercadoria para cá e continuar fazendo a operação para abastecer as indústrias aqui. Isso é bem legal. Porque também é outro ponto que gera custo. Quando você bate aqui, o navio não descarrega por algum motivo, por falta de espaço, ou porque a foz do rio, o rio está muito cheio e está fechado o porto e ele não pode esperar.
isso gera mais custo para quem é o importador, e custo inesperado, né? Sim. Que esses custos são os problemas, quando o custo é inesperado, né? Mas, gente, a gente tem que acelerar um pouquinho o nosso final. Eu vou pedir Perfeito. que um de cada um de vocês, eu de antemão agradeço ao Alexandre pela visita, foi fantástica. Depois, no vídeo, a Cacá, que foi contratada por eles para fazer a cobertura do evento, está nos ajudando na gravação do Texto Inspira de hoje. E ela vai acrescentar um pouco dos testemunhos que a gente viu o pessoal fazendo lá embaixo, um pouco do passeio na visita nesse momento. E, então, Alexandre, muito obrigado aí pela oportunidade de nos apresentar, Dudu, a você e ao Helder por me convidarem para estar aqui. E a gente, como parceiro, se sente muito orgulhoso de trabalhar com dois jovens que estão conhecendo e mostrando para os seus clientes aí o valor do negócio da gente, tá bom? E aí fique à vontade para encerrar aí as mensagens de vocês para os nossos ouvintes, seus fãs hoje. Quero agradecer a todos os ouvintes, ao Alex, por convidar também para a gente participar desse bate-papo, muito importante. Hoje foi um plus a nossa experiência hoje, então muito bacana, obrigado mesmo. Que além da visitação, a gente tem a oportunidade de compartilhar em palavras o que a gente vivencia. Agradecer ao Helder, meu irmão, pela parceria diária, e o Alexandre aí por proporcionar a gente essa visita aí. Muito obrigado, um abraço. Agradecer ao Alex aí pela oportunidade do podcast. Eu sei que é um belíssimo trabalho que tu está fazendo, com bastante gente muito importante na nossa região têxtil, aqui principalmente no Vale Itajaí, sentou na tua cadeira, grandes empresas, então obrigado por estar abrindo essa porta para a gente também. E agradecer a toda a audiência do Texto Inspira. Eu acho que quanto mais a gente trazer de informação para o nosso setor, mais conhecimento, seja em termos de moda, de fibras, de fios, de tendência, de inteligência empresarial, logística, só tem a agradecer. E uma coisa que eu sinto cada vez mais, principalmente no pessoal da segunda geração, é que a nossa geração é um pouco mais aberta a compartilhar informações. E isso pode ser que num primeiro momento pareça ser uma má estratégia. Mas quanto mais a indústria como um todo tiver conhecimento, mais a gente consegue crescer uma região, um setor e ser muito mais competitivo, porque a gente está nadando contra tubarões aí ao redor do mundo, então a gente precisa ser... No ambiente global. Exatamente, então a gente precisa ser mais competitivo, tem que ter inteligência de mercado, então é muito interessante compartilhar essas informações, acho que é positivo. Obrigado, pessoal. Eu agradeço também a oportunidade de poder aparecer no podcast e absorver um pouco do conhecimento de vocês, né? Que é um pouquinho diferente aqui da nossa vivência, mas que acaba a gente trazendo uma outra maneira de olhar, né? E também colocar à disposição sempre o terminal aí, né? Para vocês sempre quiser retornar, trazer os importadores para conhecer e a gente ter um contato aí cada vez mais próximo, né? Que é isso também que a gente preza muito por aqui, né? Esse contato próximo. Agradecer a todo mundo que assistiu também. Legal. É isso aí, pessoal. Eu te vejo aqui semana que vem. Esse foi mais um Texto Inspira. Agradecendo os nossos patrocinadores, a Gerson Otto, a TI Texto, brasiltexto.com e o Estúdio Dr. Amadeu, porque eles viabilizam a gente estar no ar levando conteúdo para você, tá bom? Te vejo semana que vem. Um forte abraço.